Bem no coração do Nordeste brasileiro, onde as florestas são catedrais esmeraldas e o sol arde forte, vivia uma lenda que se entrelaçava com as raízes das árvores e fluía com os rios. Chamavam-na de Comadre Fulozinha, a protetora das matas, a guardiã do verde. Ela era mais do que uma figura mítica. Era a essência viva da floresta. Ela era parte da terra tanto quanto as árvores antigas e os rios sinuosos. Cada folha, cada gota de orvalho, parecia sussurrar seu nome. Aqueles que viviam nas vilas próximas pronunciavam seu nome com uma mistura de respeito e medo. Eles sabiam que a floresta tinha olhos e ouvidos, e que Comadre Fulozinha estava sempre vigilante. Comadre Fulozinha era uma força da natureza. Sua presença era sentida em cada brisa que passava pelas folhas e em cada sombra que dançava no chão da floresta. Diziam que ela era pequena e rápida, com olhos que brilhavam como vagalumes ao anoitecer. Esses olhos eram como faróis na escuridão, guiando e protegendo. Seu riso ecoava pelas árvores, um som brincalhão e arrepiante. Era um riso que podia tanto confortar quanto assustar, dependendo de como você tratava a floresta. Alguns sussurravam que ela era um espírito, uma entidade etérea que se movia entre os mundos. Outros, uma criatura da terra, nascida do solo e das raízes profundas. Todos concordavam, no entanto, que desrespeitar a floresta era o mesmo que convidar sua ira. A floresta era sagrada, e Comadre Fulozinha era sua guardiã implacável. Por gerações, os pais contavam aos filhos sobre Comadre Fulozinha. Era uma história que passava de boca em boca, de coração a coração. Eles os avisavam para nunca entrar na floresta ao entardecer, quando as sombras se alongavam e a presença da guardiã se tornava mais forte. Para nunca pegar mais do que o necessário, pois a floresta dava, mas também podia tomar, e para sempre tratar as matas com reverência. Cada árvore, cada planta, era um presente que devia ser respeitado. Era um aviso sussurrado de avô para neto, um legado passado de geração em geração. Uma tradição que mantinha viva a conexão entre o homem e a natureza. Ignorá-lo era arriscar encontrar a fúria da guardiã da floresta. Uma fúria que não conhecia limites e que protegia a floresta a qualquer custo. O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo. As cores vibrantes se misturavam, criando um espetáculo que parecia quase mágico. Era um momento de transição, onde o dia lentamente cedia lugar à noite, e a floresta se preparava para revelar seus segredos. Um grupo de amigos, tomados pelo espírito despreocupado da juventude, reuniu-se na beira da floresta. Eles riam e conversavam animadamente, suas vozes ecoando na tranquilidade do crepúsculo. Cada um deles trazia consigo uma energia única, uma peça essencial no mosaico de sua amizade. Lá estava Pedro, o mais alto e corajoso do grupo, sempre ansioso por uma aventura. Ele era o líder natural, aquele que todos seguiam sem questionar. Seus olhos brilhavam com a promessa de descobertas e mistérios a serem desvendados. Maria, com sua inteligência rápida e sorriso ainda mais rápido, nunca recusava um desafio. Ela era a estrategista do grupo, sempre pronta para encontrar uma solução criativa para qualquer problema que surgisse. Seu riso era contagiante, iluminando até os cantos mais escuros da floresta. E então havia João, quieto e pensativo, com a testa franzida em um leve sinal de apreensão. Ele era o mais cauteloso, sempre ponderando os riscos antes de agir. Mas, mesmo com suas preocupações, ele nunca deixava de acompanhar seus amigos, movido por um senso de lealdade e curiosidade. Qual é, João? Pedro riu, passando o braço sobre o ombro do amigo. Vamos, não seja tão sério. Estamos aqui para nos divertir. Não me diga que você tem medo de uma história para boi dormir. Ele gesticulou em direção à floresta que escurecia, as sombras se alongando com o pôr do sol. As árvores pareciam sussurrar segredos antigos,
mas Pedro não se deixava intimidar. Ele gesticulou em direção à floresta que escurecia, as sombras se alongando com o pôr do sol. As árvores pareciam sussurrar segredos antigos, mas Pedro não se deixava intimidar. Ele sempre acreditou que as histórias eram apenas isso, histórias. Comadre Fulozinha é apenas uma história para manter as crianças na linha. Ele disse com confiança, tentando dissipar qualquer medo que pudesse estar se formando no grupo. Maria, sempre a brincalhona, deu uma risadinha. Ah, Pedro, você e suas histórias, ela disse balançando a cabeça com um sorriso. Ele tem razão, João. O que é uma caminhada rápida na mata? Além disso, estaremos de volta antes que escureça de verdade. Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e um toque de desafio. Além disso, estaremos de volta antes que escureça de verdade. Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e um toque de desafio. A floresta parecia convidativa, um labirinto de possibilidades esperando para ser explorado. Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e um toque de desafio. Ela adorava a sensação de aventura, o desconhecido que a floresta prometia. João hesitou, o olhar fixo na orla da floresta. Ele tinha ouvido as histórias, sentia o peso dos avisos de sua avó ecoando em seus ouvidos. As palavras dela eram um lembrete constante dos perigos que poderiam estar à espreita. Ele tinha ouvido as histórias, sentia o peso dos avisos de sua avó ecoando em seus ouvidos. As palavras dela eram um lembrete constante dos perigos que poderiam estar à espreita. Mas o fascínio da aventura, e talvez o medo de parecer medroso, o impeliu para a frente. Mas o fascínio da aventura, e talvez o medo de parecer medroso, o impeliu para a frente. Com um suspiro resignado, ele seguiu seus amigos no crepúsculo que se aprofundava. Cada passo que dava era um misto de medo e excitação, uma dança entre o conhecido e o desconhecido. Com um suspiro resignado, ele seguiu seus amigos no crepúsculo que se aprofundava. A floresta os envolvia, suas sombras se estendendo como braços acolhedores. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que estivesse à espera, unidos pela coragem e pela amizade. Eles se aventuraram floresta adentro, o ar denso com o cheiro de terra úmida e flores desconhecidas. Os últimos raios de sol filtravam-se pela copa das árvores, lançando desenhos dançantes no solo da mata. Os amigos riam e brincavam, suas vozes ecoando na quietude, apagando momentaneamente quaisquer dúvidas persistentes. Por enquanto, eles eram jovens e despreocupados. A lenda de Comadre Fulozinha, nada mais do que um sussurro distante. Enquanto caminhavam, Pedro apontava as plantas estranhas e belas que cresciam no abraço da floresta. Havia samambaias gigantescas abrindo suas folhas verde esmeralda, orquídeas exóticas agarradas a galhos cobertos de musgo e árvores que pareciam alcançar o céu. Maria coletava pedras coloridas e folhas com padrões complexos, seu riso ecoando pelas árvores. João, no entanto, não conseguia se livrar da sensação de inquietação que o dominava. A floresta parecia pressioná-los, o ar ficando pesado e imóvel. As sombras cresciam mais longas e profundas, assumindo formas estranhas e perturbadoras. Ele poderia jurar que ouviu um leve farfalhar na vegetação rasteira, um som que lhe causou arrepios na espinha. A luz começou a diminuir rapidamente, o solo da floresta encoberto por um crepúsculo misterioso. Os amigos, percebendo o quão tarde havia ficado, decidiram voltar, mas o caminho que haviam percorrido parecia ter desaparecido, engolido pelas sombras que se aproximavam. Eles estavam perdidos. O pânico começou a se instalar. A floresta, que antes parecia um lugar de aventuras e risadas, agora se transformava em um labirinto de escuridão e incertezas. Cada árvore, cada arbusto parecia conspirar contra eles, escondendo o caminho de volta para a segurança. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de seus próprios passos apressados e respirações ofegantes. Pedro, geralmente tão seguro de si, tropeçou cegamente na vegetação rasteira.
Ele tentou se levantar rapidamente, mas a sensação de desorientação era esmagadora. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia um sussurro de perigo iminente. Ele olhou ao redor, tentando encontrar um ponto de referência, mas tudo parecia igual, uma massa indistinta de escuridão e medo. O riso de Maria morreu em sua garganta, seus olhos arregalados de medo. Ela tentou manter a calma, mas a sensação de estar sendo observada era inescapável. Cada ruído na floresta parecia amplificado. Cada movimento nas sombras parecia uma ameaça. Ela segurou a mão de Pedro, tentando encontrar algum conforto na presença dele, mas o medo era palpável, uma entidade quase física que os envolvia. Apenas João parecia estranhamente calmo, sua apreensão anterior substituída por uma certeza assustadora. Ele sabia, com o coração afundando, que haviam cometido um erro grave. A floresta ao redor deles parecia ganhar vida. O farfalhar na vegetação rasteira ficou mais alto, pontuado pelo estalar de galhos e pelos chamados misteriosos de criaturas invisíveis. O ar ficou pesado, denso com um silêncio opressivo, que parecia sufocar suas risadas e sussurros. João sentia que a floresta estava tentando comunicar algo, uma advertência, ou talvez uma maldição. Ele olhou para os amigos, tentando transmitir alguma confiança, mas sabia que a situação era desesperadora. A lenda de Comadre Fulozinha, que antes parecia apenas uma história para assustar crianças, agora parecia uma realidade inescapável. Os amigos se amontoaram, seus corações batendo forte no peito. Eles gritaram por ajuda, suas vozes engolidas pela quietude opressora. A floresta, antes tão convidativa, agora parecia uma armadilha, sua beleza mascarando uma ameaça crescente. A lenda de Comadre Fulozinha, antes tão facilmente descartada, agora pairava sobre eles, uma realidade aterrorizante. Eles se lembraram das histórias de pessoas que desapareceram na floresta, nunca mais vistas. O medo de se tornarem parte dessas histórias os impulsionou a continuar, mas cada passo parecia mais difícil, cada decisão mais desesperada. A noite avançava, e a esperança de encontrar o caminho de volta diminuía a cada momento. A floresta, com seu silêncio e escuridão, parecia ter um propósito próprio, uma vontade de mantê-los ali para sempre.